É, nós já falamos, né, da história da Bíblia, né, falamos um pouco do início ali da igreja, né, da Bíblia, dos documentos que foram ali escolhidos. Já falamos bastante coisa, né? Hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, né? Vamos falar sobre os 4 evangelhos. Algumas informações bem tranquilas, né, bem superficiais, mas que são importantes, né, para a gente poder estar compreendendo um pouco. Não deixe de se inscrever no canal, né? Também ative as notificações já para poder receber em primeira mão os nossos vídeos. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que antigamente, logo no início, os evangelhos eles não tinham, né, esse nome evangelhos. Eles não eram chamados de evangelhos. Os documentos, quando circulavam ali na igreja primitiva, esses documentos, eles recebiam o nome de memórias, né? Memórias de Cristo, memórias dos apóstolos. Posteriormente, que eles vieram a ser chamados de evangelhos. E nesse sentido, cronologicamente falando, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, né? Quem seria Marcos? Marcos, o nome dele era João Marcos, e ele era um auxiliar de Pedro e de Paulo, né? Lá no início das viagens de Paulo, por exemplo, João Marcos ele estava sempre junto com Paulo ali, né? Também às vezes era chamado por Pedro para poder estar lhe auxiliando. Então ele seria uma espécie de discípulos, tanto de Pedro quanto de Paulo. Então esse João Marcos, que é o autor do livro do primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito, então, foi o evangelho de Marcos, né? Acredita que ele foi escrito por volta do ano de 55, 60, 65, depois de Cristo, né? Da nossa era. E o evangelho de Marcos, qual é o grande diferencial dele? Ele trouxe a figura de Jesus como um servo, né? Ele deu ênfase na qualidade de Jesus como um servo, né? Como um servo, como um redentor, como um servo que veio ao mundo e na qualidade de servo, né? Ele foi obediente a Deus e ele foi o nosso redentor. Também o Evangelho de Marcos, ele trouxe uma característica importante que ele não se preocupou tanto em dizer, né, em apresentar o que Jesus disse, né, os ensinamentos de Jesus, mas o foco foi nas ações de Jesus. Então ele usa muito o termo imediatamente, logo após. Por quê? Porque ele foi meio direcionado para os romanos, né? E os romanos, eles eram muito, eles não gostavam muito de leitura, eles eram muito objetivos, vamos dizer assim. Então, o Evangelho de Marcos, ele traduz muito as ações, né, os atos, as ações que Jesus fez, em detrimento, por exemplo, daquilo que Jesus ensinou com palavras. O segundo evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta do ano 58 a 60, 65, 68. E assim, o Evangelho de Mateus ele trouxe Jesus, ele trouxe a figura de Jesus como o Messias e como o Rei, né? Ele trouxe os ensinamentos de Jesus, muito da palavra de Jesus, mas sempre com ênfase de que Jesus ele era o Messias e que Jesus ele era o Rei. E ele fez dessa maneira por quê? Porque o Evangelho de Mateus ele foi muito direcionado exatamente para os judeus. Então ele quis trazer a ideia de que Jesus é aquele Messias prometido por Deus lá no Antigo Testamento e aquele rei dos judeus também prometido por Deus lá no Antigo Testamento. Então o livro de Mateus, ele trouxe a ideia de Jesus, a figura de Jesus como Messias, como um rei, exatamente como forma de cumprimento das promessas que Deus havia feito pelo povo de Israel lá no Antigo Testamento. Por isso mesmo que o livro de Mateus
o Evangelho de Mateus, ele foi direcionado para o povo judeu. O terceiro livro, né, o terceiro evangelho, foi o Evangelho de Lucas, né? Voltando, Mateus, nesse caso, é o Mateus mesmo, que foi discípulo de Jesus, o publicano e também apóstolo. Bom, o terceiro evangelho é o Evangelho de Lucas. Lucas, ele era chamado de, lá em Colossenses, Paulo chamava ele de médico amado, né? Então, Lucas, o médico amado, ele trouxe o evangelho dele, ele escreveu por volta do ano de 60, 68, mais ou menos. E ele trouxe a ideia de Jesus como homem perfeito, né? Então, o foco principal de Lucas no livro, no evangelho dele, foi de homem perfeito, né? Trouxe a figura de Jesus como ser humano, mas que ele foi um ser humano, ele que foi um homem perfeito. Então, é muito importante essa ideia que Lucas trouxe. E Lucas, por ele ser um gentio, né, os estudiosos entendem como grego, o evangelho dele também, assim como o evangelho de Marcos, ele foi um evangelho que não trazia muito aqueles termos judaicos, não falava muito daqueles termos, daqueles rituais judaicos, né? Porque ele não foi direcionado para os judeus, ele também foi direcionado para os gentios. Então, os gentios não tinham que ter conhecimento da cultura judaica para poder aprender acerca de Jesus Cristo. Então, o evangelho de Lucas também, assim como o de Marcos, ele foi um evangelho que não trazia muita característica do Antigo Testamento. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm uma semelhança muito grande. E sinótico vem do grego e significa ver em conjunto. É como se os três evangelhos devessem ser lidos em conjunto, porque eles têm muita similitude, né? Eles são muito parecidos. Bom, e o quarto e último evangelho é o evangelho de João, né? Acredita que foi escrito pelo ano 80 e 90, e João, esse aqui, discípulo amado, né, apóstolo também, ele trouxe a figura de Jesus como Filho de Deus. E qual é a importância? Porque nos três evangelhos, eles traziam Jesus, né, como servo, como redentor, como Messias, como rei, né, como homem perfeito. Só que assim, foi necessário que se ouvisse João por alguns motivos, porque existia naquela época uma discussão a respeito de que se Jesus era ou não filho de Deus, né? Existia essa dúvida, né, que pairava, essa discussão, e aí então se achou necessário ir até João para que ele escrevesse o seu evangelho como testemunha ocular e dada a sua proximidade com Jesus. Então ele trouxe, se vocês analisarem, ele trouxe poucos milagres, né? Ele trouxe, acredito que apenas 7 milagres que Jesus ele fez, e ele trouxe eventos específicos que davam a ideia, que forneciam a figura, que apresentavam a figura de Jesus exatamente como Filho de Deus. Então, esses são os 4 evangelhos, né, que eu passei para vocês de uma maneira tranquila, mas importante para a gente ter conhecimento, que facilita a nossa leitura posteriormente, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para vocês e também ative a notificação para vocês terem informações aí relevantes da palavra de Deus. Então, um abraço e até a próxima.